Fala galera, beleza? Bom, eu tô aqui terminando de editar o vídeo que vocês vão ver agora, mas antes eu tenho que dar um recadinho pra vocês. Primeiro, esses vídeos que a gente faz com essa trocação de ideia e tal, agora tem um nome que se chama Além do Papo. Nele a gente sempre vai estar trazendo alguns convidados para tratar de alguns assuntos muito interessantes, beleza? Bom, hoje o vídeo vai ser com o Pastor Tom, a gente vai estar trazendo um assunto super legal que é sobre o Ministério de Louvor. Espero que vocês gostem. Tamo junto. Tá gravando? Então vamos embora. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Pastor Tom, meu nome é André Correia, eu sou fundador aqui da Escola Linda Música, o Vinícius é nosso professor e o Pastor Tom é meu pastor. A gente convidou ele aqui para falar um pouquinho com a gente sobre Ministério de Louvor, puxar alguns assuntos sobre isso, tirar algumas dúvidas que a gente tem quando a gente entra no Ministério de Louvor, quando a gente está no Ministério de Louvor e tudo mais. E o Pastor Tom ele é uma referência para mim como pastor, como pessoa, e eu acredito que vai ser uma bênção aqui hoje. Fala aí, Vini. Fala aí, pastor. Salve, galera. Tamo junto. Estamos aqui com o Pastor Tom. Espero que hoje possa ser uma conversa, um bate-papo bem legal. Não, pastor? Maravilha. Vamos que vamos. Bom estar com vocês aqui. Que joia. Galera, por que a gente está aqui? Porque, assim, para quem não sabe, o Pastor Tom, ele é, obviamente, pastor, mas ele também é ministro de louvor, né? Então, para falar desse assunto sobre o Ministério de Louvor, que é o que a gente vai trazer hoje, é importante a gente, por exemplo, eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja, o André atualmente não faz, mas já fez durante muitos anos, e só isso já daria um bom assunto para a gente falar sobre. Só que ter uma visão pastoral sobre o assunto dá um a mais assim, para a nossa conversa. Então é por isso que a gente trouxe o Pastor Tom aqui, que vai estar agregando para a nossa conversa, não é não? É isso aí. Eu pensei até em convidar algum líder do louvor, por exemplo, o Alas, meu pai que já foi líder de louvor, algum líder de louvor, mas eu acredito que a gente vai chamar também mais pra frente. E agora é o momento de chamar o pastor, porque o pastor tem um background mais amplo, né? Além de participar do louvor e tudo mais, o pastor tem um conhecimento, ainda mais o pastor Tom, tem um conhecimento muito grande da palavra de Deus e tem uma vivência muito, muito grande, muito forte na igreja. E ele vai ajudar muita gente, vai ensinar muito. Eu vou tirar bastante dúvida hoje também. Sim, é engraçado isso, que apesar de eu e o André, a gente já pelo menos ter feito parte de algum ministério de louvor, talvez aqui a gente descubra muita coisa nova, muita coisa que a gente não sabe. Então vai ser muito bom tanto para a gente que está fazendo esse vídeo para vocês. Imagino que para vocês seja muito melhor ainda, caso você esteja interessado em entrar no ministério de louvor. Ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta antes da gente começar, porque eu já veio uma coisa na minha mente aqui. Deixa. Ô pastor, como que você faz para lidar com esse lance de ser pastor, de trabalhar no Ministério de Louvor? Porque eu acho que deve ser uma coisa um pouco... tem que dar uma balanceada ali, não sei. Mas como que é esse controle, essa vivência de ser pastor, trabalhar no Ministério de Louvor também, mas você não é o líder do Ministério de Louvor? Então rola alguma... eu não sei. Como que é isso, pastor? Bom, é uma pergunta eu acho que bem interessante, bem legal. E também talvez seja uma pergunta é a pergunta que eu menos ouço, para dizer a verdade. Uma pergunta que eu gosto muito de responder, algo que eu sempre tento refletir e passar isso dentro do Ministério de Louvor, nas igrejas por onde eu passei, igreja que nós estamos hoje. Por quê? Muitas vezes a gente acha que por ser pastor tem que ter essa obrigatoriedade de ser membro do Ministério de Louvor, de fazer parte, né? E, na verdade, não é isso. O pastor, ele é pastor e o ideal é que hajam os ministérios dentro da igreja. Para mim, é algo muito natural, vamos colocar assim, porque antes de ser pastor, né, de oficialmente pastorear, eu já era ministro de louvor. Então, desde os 10 anos, eu comecei a tocar violão na igreja e comecei a tocar no Ministério de Louvor da igreja. Então, estar no Ministério de Louvor, para mim, sempre foi algo muito normal. Eu acho que desde os meus 10, 11 anos, eu nunca parei. Então, quando eu cheguei no Ministério Pastoral, as primeiras igrejas que eu peguei para pastorear, lá no ano de 2013, eram todas igrejas de revitalização. Então, não tinha Ministério de Louvor. Então, eu peguei dentro do Ministério Pastoral, que era uma coisa nova, né, algo velho, algo que eu já fazia, que era ser ministro de louvor. E aí eu incorporei. Então, para mim, é algo tranquilo fazer os dois, porque eu apenas somei ao Ministério Pastoral, algo que eu já fazia. Então, para mim, é algo normal, é algo tranquilo, mas é também muito desafiador,
e cansativo. Por quê? Se é algo normal e tranquilo, não significa que não dê desgaste. Por exemplo, tem dia que eu tenho que ministrar o louvor, fazer a liturgia do culto, fazer a pregação, dar a ceia e dar a bênção final. Então, a voz chega lá na última. Até esse tempo atrás, aí, tem uns 2 domingos, eu precisei fazer isso, e foi justamente o que aconteceu. Chegou a hora da última música do louvor, na hora de Santa Ceia, eu tinha ensaiado, tinha saído bonitinho no ensaio, só que quando chegou no final, a voz estava acabada, porque eu gastei demais. Então, assim, é bem cansativo. E fora que você tem que fazer essa divisão, porque eu faço parte do Ministério de Louvor, mas nós temos uma pessoa que é o líder do ministério, uma pessoa que eu confiei para ser o responsável pelo ministério. E às vezes acontece das pessoas, por eu ser o pastor, passar por ele direto e vir trazer alguns problemas, algumas dificuldades para mim, e aí acaba dando um desencontro de informação. Então, é algo que a gente tem que saber administrar muito bem. Para mim é algo natural, mas é algo muito cansativo. Eu ainda oro pelo dia em que a igreja vai estar tão bem estruturada com o Ministério de Louvor e que eu não vou precisar fazer parte do ministério. Que eu vou continuar louvando, vou continuar tocando, vou continuar participando, mas não pela obrigatoriedade de fazer. Tipo assim, se eu não for o violonista daquele domingo, não vai ter violão. Mas para ser algo mais normal, algo mais natural. Acho que deu para entender, né? Acho que deu uma boa resposta. Deu. Nossa, é complicado, porque é muita coisa, né? Mas faz parte. Mas porque, assim, já é um compromisso muito grande você ser membro de um Ministério de Louvor, né? Mas agora você conciliar isso com o pastoreio de uma igreja inteira já deve ser muito complicado. Então, parabéns, pastor. Isso é admirável, cara. Não é para qualquer um, não. Pior. Pastor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu sei que eu tô quebrando a nossa pauta aqui, nossas ideias de conversa, só que vem surgindo umas dúvidas. E por exemplo, quando eu comecei a tocar e tudo mais, eu consigo me expressar muito bem tocando. Eu acredito que as notas e tal, os acordes, os arranjos, eu me expresso através disso. Mas quando eu tive que falar, por exemplo, uma vez eu fui com o Vinícius Dias lá para Goiânia dar uma palestra e tudo mais, é pregação, né? Foi mais uma pregação que a gente tinha que fazer. E eu acho que eu tinha, tipo, 15, 16 anos, alguma coisa assim, e eu fiquei morrendo de medo, porque, tipo, quando eu tô tocando, é tranquilo para mim, porque eu não tô falando. Eu sinto que quando eu tava falando era uma coisa muito de responsabilidade, eu sentia muito responsável por aquilo que eu fazia, só que eu fazia que nem aquele jogador na final que, na hora de jogar, amarela, sabe? Na hora que eu fui pregar, eu sabia da resposta, eu acredito que é importante saber, mas na hora de falar, nossa, eu gelei, eu não conseguia ler, eu tava com as coisas anotadas, eu não conseguia ler, fiquei nervoso. E pastor, como que... a pergunta no final você toca e tudo mais, canta, como que você consegue se concentrar depois, a meio de tanta pressão, que eu imagino que deve ser para ser um pastor e tudo mais, porque o pastor não prega somente, né? O pastor cuida da igreja. Eu vejo que está todo dia lá no grupo da igreja mandando mensagem, cuidando, orando pela pessoa. E eu imagino que a sua vida deve ser muito corrida e chega na hora da pregação, do culto, toca, como você falou, dirige o culto, ensaia antes, aí vai pregar. Como que você consegue, tipo, como que você faz para controlar, para conseguir lembrar? Porque eu imagino que deve ter uma calma para poder pregar, para as coisas seguirem, né? Eu sei que a sua pregação é muito organizada sempre, e a gente consegue entender um caminho, um começo, um meio, fim, a gente consegue entender as coisas e fluir muito bem. Tem alguma coisa, você já teve alguma dificuldade com isso? É natural? Você estuda para poder ter esse controle? Como que é? Para mim, eu acho que talvez vou tentar explicar de uma forma que acho que vai ser bem clara, principalmente para você e para todo mundo que é músico, que tem um dom natural. Eu toco, eu gosto muito de tocar, eu canto, gosto muito de cantar, só que eu digo que esses daí não são dons que eu nasci com eles, vamos dizer assim. São coisas que eu aprendi a fazer. Eu sempre gostei muito de música e eu aprendi a tocar violão. Eu sempre gostei muito de cantar e fiz lá 3 anos de aula de canto para aprender pelo menos o básico, sabe? Tentar manter ali o básico do básico. Então, eu sei que tem pessoas que não precisam fazer aula, que têm uma aptidão nata, tanto para cantar quanto para tocar, e eu aprendi a fazer isso.
Já a parte de pregar, já essa parte de cuidar das pessoas e montar essa estrutura de culto, essa ordem lógica, isso sim é algo que eu sempre tive comigo. É uma coisa que eu não tenho problema, sabe? Se alguém tocar minha campainha aqui agora e falar, pastor, é 6h30 e 8 horas tem uma igreja que tem um culto e a gente precisa que você vá lá e faça o culto todo e pregue. Para mim, isso é algo muito natural de ser feito, né? Então, é algo que eu aprendi a fazer com algo que é natural para mim. Só que, principalmente no começo, realmente era algo muito cansativo e eu me perdia também. Porque, às vezes, eu tinha que ministrar um louvor junto com a equipe de louvor e eles escolhiam um hino que falava sobre prosperidade. Não prosperidade financeira, mas prosperidade no reino de Deus, na família, no amor de Deus. E a mensagem não era uma mensagem de prosperidade, era uma mensagem de sentar o chicote na galera. E aí eu tinha que sair de um extremo e ir para outro e dava esse friozinho na barriga. Pois bem, primeira coisa, a graça de Deus. É colocar tudo diante dele. E aí eu creio que na hora que eu estou tocando e ministrando louvor, Deus ele me dá a inspiração correta para falar o que tem que ser falado naquele momento. E na hora da pregação é como se mudasse uma chavinha, sabe? Literalmente mudasse. O ambiente dentro do coração, dentro da mente, ele muda e fala, opa, agora é a hora da mensagem. Então, eu atribuo primeiro isso a Deus, o discernimento que Deus dá. Mas um meio que eu achei para conseguir conciliar essa loucura de atividade é justamente o preparo, sabe? Então, por exemplo, quando sou eu que tenho que ministrar o louvor, então eu já escolho músicas, né, louvores, que tenham a ver com o tema do culto, com a temática e com a mensagem. Então, para mim, por exemplo, um dia que eu tenha que ministrar o louvor, fazer a liturgia e fazer a pregação ela não começa na hora da mensagem, ela começa na hora que começa o culto. E aí cada louvor, cada hino, cada parte do culto faz parte da pregação. E aí eu vou fazendo dessa forma, como se eu estivesse em cima de de frente para uma mesa, e aí eu soubesse que cada parte do culto fosse uma gaveta dessa mesa. Então eu abro essa gaveta, deixo a outra fechadinha, fecho aquela gaveta, abro a outra, e eu vou fazendo desse jeito. É assim o método que eu criei dentro da minha cabeça para conseguir conciliar tudo, não ficar numa loucura. Mas no começo eu sofria muito. No começo era bem difícil. Que da hora, nossa, que da hora. Caramba, que interessante, né? Gostei dessa. Legal, legal. Pastor, eu vou fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta que, assim, que eu acho que é a chave para qualquer pessoa que tem interesse em entrar no Ministério de Louvor, e até talvez uma pessoa que já esteja no Ministério não saiba a resposta dessa pergunta. Qual que é o propósito de um Ministério de Louvor dentro da igreja? Essa é uma boa pergunta. Ela é muito fácil de entender, só que eu acho que ela é muito difícil de explicar. Não porque ela seja realmente muito difícil, mas porque depende muito de uma convivência dentro da estrutura culto para que a gente consiga entender. Então, eu vou tentar ser o mais direto possível nela. Imagina que as pessoas elas querem ir para uma fonte beber água, elas estão com sede, elas sabem que existe a fonte em determinado lugar, só que elas não sabem chegar à fonte. E aí, então, elas pedem para alguém que já esteve na fonte, que sabe o caminho, levar elas até lá. E aí, essa pessoa que sabe o caminho, que já esteve lá, que já bebeu da água, ela pega a pessoa pela mão e leva ela até a fonte para ela poder beber a água, e a pessoa chega lá e bebe a água e se refresca. O Ministério de Louvor, ele tem esse propósito dentro da igreja. Presume-se, né, se espera que quem está no Ministério de Louvor ministre algo, seja ministrando através da fala, ministrando através de tocar o violão, a bateria, o teclado, que ministre algo que ele já experimentou. Aquele momento de louvor que ele está transmitindo para a igreja é algo que ele já experimentou durante a semana, enquanto ele se preparou, enquanto ele orou, enquanto ele jejuou, estudou a música. Então, o propósito é literalmente conduzir a igreja para a verdadeira adoração. Imagina que a pessoa chega na igreja com o pensamento no trabalho que ela vai ter na segunda-feira, com o relatório que ela vai ter que entregar, com a conta que ela tem que pagar, que ela vai ter que pagar, né? Ela está olhando para vários lugares. E o Ministério de Louvor é aquele que olha e fala o seguinte: olha, agora para de olhar para tudo à sua volta e vamos olhar para Jesus.
vamos olhar para esse momento de louvar a Deus. Então, o Ministério de Louvor ele tem essa missão de conduzir a igreja. A igreja ela chega para entrar nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor já está nesse momento, quando o culto começa, e conduz as pessoas até essa presença de Deus para louvar. Eu acho, deixa eu até dar um testemunho aqui, é um testemunho barra, uma experiência. Eu fiz parte de uma igreja em que o pessoal tinha muita vontade, mesmo, de ver a igreja pular, ver a igreja bater palma, ver a igreja cantar, e aí aconteceu que o pessoal se esforçava para tentar fazer a igreja reagir no momento de louvor, e a igreja ficava sentada, ficava parada, ficava olhando para a mosquinha voando. E aí, quando eu pegava para fazer a liturgia, quando eu pegava para fazer a ministração, a igreja pulava, a igreja batia palma, a igreja cantava, e era uma coisa muito legal, muito linda. E aí o pessoal do Ministério de Louvor perguntou, pastor, por que a gente não consegue fazer isso? Por que quando o senhor está fazendo, o senhor consegue e a gente não consegue? É porque a gente não é pastor? Eu falei, não tem nada a ver com ser pastor ou não. Tem a ver com você saber onde você está. Muitas vezes o Ministério de Louvor ele chega na igreja querendo ir junto com a igreja louvar a Deus, quando na verdade ele já tem que estar louvando a Deus para levar a igreja para o lugar onde eles já estão. Então esse é o objetivo, o propósito do Ministério de Louvor é esse, é guiar a igreja. É algo muito nobre, é algo muito assim, é muito nobre, é algo muito relevante para o reino de Deus, que é tirar as pessoas do meio do problema, da dificuldade e trazer ela para o lugar onde Deus está, onde ela pode se desligar de todos os problemas e descansar no amor de Deus. Eu diria que, de uma forma simples, tá? Eu tentei simplificar. Resumida, essa é a forma de levar, de entender qual é o propósito do Ministério de Louvor. Nossa, que demais, pastor. Eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa maneira e tudo mais, achei sensacional. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta até, porque assim, a gente tem vários alunos na escola e eles estão começando a tocar. E sempre tem aquele lance, né? Tipo, quando que meu filho vai estar preparado para entrar no louvor? Quando que a galera vai conseguir... Quando meu filho vai conseguir tocar com a galera e tudo mais? Tem ali um equilíbrio da parte técnica, eu acho que é muito natural isso, né? Porque para você entrar no louvor, você tem que saber tocar, desenvolver ali o mínimo possível para poder tocar as músicas e tudo mais. Mas tem algum momento, sem pensar muito na parte técnica, né? Que a galera pode estar no louvor, porque na minha visão, eu acho que não tem muito isso, eu acho que não tem idade, por exemplo, para entrar no louvor, você não tem que ser o melhor do mundo tocando para entrar no louvor, eu acredito que seja muito de atitude da pessoa, né? Porque não é só chegar lá e tocar, tem todo esse algo a mais que você até comentou agora. Mas o que você acha disso, pastor? Tem alguma hora certa, alguma hora melhor? Às vezes também não tem uma hora errada, não tem um limite de idade, mas tem algum momento que você fala assim, às vezes se entrar agora pode ser ruim lá na frente, não sei. O que você acha disso, pastor? Eu concordo muito com você, André. Eu acho assim, tirando a parte técnica, né, que a pessoa ela tem que saber fazer o mínimo, né? A gente não precisa ser uma pessoa que seja aí o melhor, aquele que sabe fazer tudo, não é necessário que seja assim, mas ele tem que ter no mínimo o domínio para saber aquilo que ele está fazendo ali, sabe? Guiar, a parte técnica. Na parte espiritual, que eu diria que essa é a parte que se destaca mesmo, porque o louvor não é a técnica em si, é a técnica com a vivência espiritual, é você entender, tudo a ver com a pergunta que o Vini fez, é você entender o propósito. A partir do momento em que você entende qual é o propósito do Ministério de Louvor, qual vai ser o seu propósito dentro do Ministério, você está apto a participar. E eu diria que uma pessoa ela não está apta a participar quando ela não entende isso. Por exemplo, eu já passei por isso, eu já experimentei isso. O desejo de querer estar no Ministério de Louvor só porque eu gostava de tocar violão e porque todo mundo ia me ver tocar. Esse é o motivo errado, essa pessoa ela ainda não está apta. Agora, quando você entende o motivo pelo qual você quer estar ali tocando, né, a relevância que a sua vida e o seu dom vai ter, esse é o momento certo. E aí não depende de idade. De repente pode ter um menino de 10 anos de idade que aprendeu a tocar muito bem e ele entende a relevância e ele vai entrar e vai ser uma bênção.
e tem um cara de 40 anos que já toca há 20 anos, mas que ainda não entendeu, e aí ele não está apto porque não vai ter essa relevância, porque o coração dele ainda não está no lugar certo. Então é você entender isso, entender o que a sua vida vai representar ao integrar o Ministério de Louvor, aí você está apto a participar. Outro exemplo, né, eu disse isso, né, de que eu já tive esse momento de querer tocar no Ministério de Louvor, porque as pessoas iam ver tocar. Isso foi no momento da minha adolescência ali, em que eu estava na igreja, mas eu não estava na igreja. Mas sabe como que eu comecei a participar do Ministério de Louvor? Na minha igreja, o menino, o homem, né, ele só participava do Ministério de Louvor se ele soubesse tocar e cantar, ou se ele soubesse mexer na mesa de som. Eu, quando entrei para o Ministério de Louvor, eu não sabia mexer na mesa de som, eu ainda não tinha feito aula de violão, não tinha feito aula de canto, eu sabia cantar, não sabia tocar. Mas na minha igreja tinha retroprojetor, que era aquele projetor de luz que você tinha que colocar uma folha branca escrita para projetar. E eu participei do Ministério de Louvor, comecei a participar porque um dia o ministério estava lá para tocar, uma igreja aí com 350, 400 membros, e não tinha quem ficasse na projeção. E se não tivesse alguém para ficar na projeção, as pessoas não iam conseguir cantar e acompanhar o Ministério de Louvor, e elas não iam conseguir se identificar totalmente. Precisava de alguém, eu fui lá e falei, não, eu vou. E eu me senti a pessoa mais importante do mundo, porque o que eu colocava na projeção era o que a igreja estava cantando e estava se aproximando de Deus. Então, para mim, foi assim, eu era maior naquela hora do que o violão, do que o ministrante, do que o baterista, do que o tecladista. Por quê? Porque eu estava ajudando a igreja a acompanhar, a cantar junto. Então, naquele dia eu me senti apto, eu entrei e fiquei 3 anos da minha vida, todo domingo indo ali colocar aquela letrinha ali, errando às vezes, o Ministério de Louvor começava a cantar e estava na música errada, tinha que colocar rapidinho. Foi assim que nós começamos, mas quando você entende o seu propósito, o propósito de você estar ali, de somar, é a hora certa para você entrar. E quando que você entendeu o propósito, pastor? Porque, até se você tiver algum livro para indicar, alguma passagem bíblica para indicar para a galera ler, para eu ler o que eu quero ler também, um livro, alguma passagem bíblica que fala sobre esse propósito do Ministério de Louvor. Olha, tem alguns momentos chaves na minha vida. Por exemplo, durante a faculdade, os 4 anos da faculdade, eu fiz um curso de coral. Então eu tenho aí por ano aí 160, 200 horas de aula de coral, que a gente aprende muita coisa. Mas eu aprendi isso, cara, quando eu tinha 9 anos de idade, 9 anos, e alguém na igreja leu que uma passagem que está lá no livro de Samuel, né, 1ª e 2ª Samuel, que conta que o rei Saul, ele estava possesso por um espírito maligno, e ele não conseguia dormir e ficava muito violento. E a única maneira que ele encontrou de conseguir ficar calmo, de conseguir dormir e até de ser liberto desse espírito maligno, foi quando Davi, o rei Davi, antes de ser rei, tocava a harpa dele, e a música, a melodia da harpa, fazia com que Saul se acalmasse e posteriormente fez até com que ele fosse liberto. Eu li essa passagem bíblica, né, sozinho em casa, uma criança de 9 anos de idade, lendo a Bíblia, e isso falou muito ao meu coração. E aí, numa escola dominical, a professora da escola dominical, ela contou sobre essa passagem e a importância que o louvor tinha não só em alegrar, mas em curar, em libertar. E aí eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. O louvor, ele tem um propósito de fazer missão, não é só a música. E aí eu comecei a procurar um meio de entrar, e um meio que eu consegui, assim, o primeiro meio para entrar foi esse que eu contei, através da projeção da letra. Mas eu acho muito bacana isso, porque depois, né, com o tempo foi passando, e eu sempre tive essa curiosidade de ler a Bíblia, no livro de Reis e no livro de Crônicas, conta que em determinado momento Israel ele precisou ir para a guerra. E na hora em que eles foram consultar Deus para ir para a guerra, Deus não mandou que fossem os guerreiros, os arqueiros, os espadachim. Ele mandou que o ministério de louvor, que os levitas fossem na frente tocando e louvando a Deus. E a Bíblia fala que enquanto eles iam tocando e louvando, veio uma legião celestial e começou a batalhar. E eles venceram a batalha sem nem derramar nenhum sangue.
Eles venceram a batalha apenas com o louvor. Então, esses textos bíblicos, né, eles me ajudaram bastante a entender esse propósito, que louvor não era só música. O louvor era uma música que Deus usa para outros propósitos. Aí, com o tempo, né, dentro da faculdade, dentro, inclusive, estudando a história do metodismo, eu fui me aprofundando mais nisso. Por exemplo, a nossa igreja, a Igreja Metodista, ela tem uma cultura muito forte com os hinos. Os hinos na Igreja Metodista, o hinário, ele é muito forte. E isso acontece porque Charles Wesley, o irmão de John Wesley, que foi o fundador da igreja, ele também era pastor, só que ele não conseguia se expressar bem na pregação. Ele conseguia se expressar bem através da poesia e da música. Então eles se reuniram e eles falaram o seguinte: olha, John, você vai pregar a palavra e eu vou cantar a palavra. E os nossos hinos vão ser a preparação para a sua mensagem. Então, tinha toda essa questão da música já refletir aquilo que a mensagem ia trazer. Então, é o propósito de levar a palavra de uma forma diferente, através da poesia, através da música. Então, essas foram as formas e os meios que eu aprendi, que me ajudaram a entender esse propósito. Vale a pena indicar um livro que, inclusive, eu tenho lá na igreja, que se chama 1000 Vozes para Celebrar. E ele conta essa história da música dentro do início do metodismo, dentro da igreja metodista. Eu tenho um livro, se alguém quiser, eu posso estar indicando aí onde conseguir, para você, para o Vinícius, eu posso estar emprestando, que vale muito a pena. Acabei de anotar aqui, já que legal, vou comprar. Que legal. Beleza. O pastor, você entrou, conforme você estava respondendo a dúvida do André, você citou um ponto que me lembrou de uma dúvida. Qual que é a diferença entre uma ministração de louvor e uma ministração musical, um show musical convencional, assim, que a gente vê, sei lá, no Lollapalooza da vida e tudo mais? Talvez a minha resposta vai fugir um pouquinho do padrão. Talvez. Porque eu tenho uma visão um pouco diferente do que alguns pastores e alguns líderes religiosos têm. Eu não estou criticando, minha intenção não é essa, nem dizer que eu tenho uma verdade absoluta, mas eu tenho que entregar aquilo que eu vivo, aquilo que eu entendo. Para mim, a música ela é uma expressão de quem você é. Né? Então, se você é cristão e você toca com um propósito de dar o seu melhor, e o seu propósito, ao mesmo tempo, também é adorar a Deus e servir a Deus, você pode pegar o seu violão e tocar num shopping uma música chamada secular. Você pode tocar a vida das pessoas da mesma forma, porque Deus ele vai te usar através do dom que Ele te deu. Então eu acho assim, porque tem gente que demoniza, tem gente que acha que o músico, ele só pode tocar, o musicista, ele só pode tocar música de igreja. Se ele tocar uma outra música que não é de igreja, pronto, está em pecado, ele vai para o inferno. Eu não acredito nisso. Para mim, música é uma expressão de quem nós somos e Deus ele recebe essa expressão independente da forma, independente do lugar. Ok. Então, essa é a primeira observação. Só que, respondendo a sua pergunta, o que vai diferenciar, eu acho que na verdade, a grande palavra, a grande sacada desse bate-papo é o propósito, é o objetivo. Assim, eu posso louvar a Deus através de uma música romântica que eu dedico para minha esposa. No primeiro dia em que minha filha estava em casa, né, ela nasceu, ficou até segunda-feira de manhã no hospital, na segunda-feira ela foi para casa. A primeira coisa que eu fiz quando ela chegou em casa, que ela acordou, eu coloquei ela na cama, eu peguei o violão e comecei a tocar uma música falando para ela o quanto ela era presente de Deus na minha vida, o quanto ela era resposta de oração. A música não era para Deus, a música era para ela, mas eu louvava a Deus através da vida dela. Mas o que vai determinar o grande propósito, a diferença, é a forma como você faz, né? É para quem você direciona isso. Não tem problema nenhum você tocar em vários aspectos, né? Mas quando nós estamos no momento de louvor, nosso objetivo, ele vai, e aí eu vou fazer até um jogo de palavra aqui, né? Ele vai além da música. Ele não se limita só a tocar, só o prazer de fazer melodia. Ele tem algo a mais, que é levar as pessoas para mais próximo de Deus e levar o louvor das pessoas para diante de Deus.
Então é o propósito, né? Eu não posso dizer, por exemplo, que se eu pegar, vou dar um exemplo, outro exemplo, né? Eu acho que a minha vida, ela sempre tem que estar aí para eu dar exemplo. Quando eu aprendi a tocar dentro da igreja. E aí, teve um tempo da minha vida em que as coisas na minha família ficaram meio conturbadas, e apesar de eu sempre estar na igreja, a igreja, durante um bom tempo, não esteve em mim. Durante 1 ano e meio, eu fiquei afastado da igreja, mesmo indo na igreja todo domingo. E nessa época, que eu já sabia tocar violão, às vezes eu pegava o violão, é meio sinistro o que eu vou dizer aqui agora, eu pegava o violão, eu pegava minha turma do rock, e a gente pulava o muro do cemitério à noite, escolhia um túmulo bem bacana, e sentava no túmulo e começava a tocar algumas músicas. Com certeza, eu não estava adorando a Deus naquele momento, a minha vida não estava servindo um propósito de glorificar o nome de Deus naquele momento, nem por isso eu estava em pecado, nem por isso quer dizer que a música ali era demoníaca, porque eu não fazia nada de errado, a música não tinha nenhuma mensagem oculta, nem satânica, nem nada do tipo, mas o ambiente onde eu estava, o propósito não era louvar a Deus, não era levar Deus para as pessoas, o propósito era alegrar os meus amigos, alegrar as meninas que eu achava interessante. Então, naquele momento, eu só estava tocando, né? Agora, quando eu entendo que a minha música é uma expressão de quem eu sou hoje, tudo que eu faço com ela, eu louvo a Deus. Então, é esse propósito, sabe? Eu não sei se ficou claro, não sei se deu para entender, mas é o objetivo, é o que você coloca do seu coração na música, o objetivo pelo qual você está fazendo. Nossa, ô pastor, para mim isso aí ficou muito claro, e é exatamente como, é muito doido, porque sempre quando você passa aqui em casa, a gente começa a fazer essas conversas que a gente fica horas e horas e tal, tem várias coisas que eu tenho na minha mente que, tipo, eu não tenho nenhum embasamento, mas eu acho que são assim, sabe? Tipo, aí quando eu ouço você falar, eu falo, é isso que eu acho, mas eu não consegui encaixar as coisas. Esse foi o primeiro ponto, foi exatamente isso. E o lance que você falou no final e tal, sobre até que você citou além da música, foi daí que veio o nome. Tanto que a gente não exclui música secular, né, chamada secular, para os alunos. A gente ensina quando o aluno gosta, quando o aluno pede. Até que no recital do final de semana passado, teve várias músicas seculares. Teve Paramore, o Dani escolheu Lionel Rich. Então, tipo, teve de tudo. E foi incrível o recital, foi maravilhoso. E isso não tira, tipo, teve de... Deixa eu pensar qual música que teve no final. Foi aquela da Teu Amor Não Falha, da moça que canta Teu Amor Não Falha. Sim, Lívia Soares. Lívia Soares. Uma música dela teve também junto. Então, tipo, eu acho que isso tudo não tira a presença de Deus do rolê todo, porque eram crianças tocando, a música estava dando o seu melhor, estava aprendendo a tocar, e era uma música que gostavam, e eu acho que foi realmente uma bênção, é tudo isso que você falou, eu concordo 100%. E o nome veio disso, né? Que é além da música. Eu tenho comigo, pode não fazer sentido, eu posso falar a maior bobagem aqui, pastor, mas é uma coisa que eu sempre pensei nisso. Aí, se eu estiver falando bobagem, você já fala que eu já aprendo na hora. Ou não também, mas eu vou aprender. Às vezes demora um pouquinho para encaixar na cabeça. Mas uma coisa que eu tenho sempre em mente é que para mim a música completa, ela é dedicada a Deus. Ela é uma música de adoração, porque eu acredito que a música tem muito poder na nossa vida. E assim como a música do Djavan tem poder de nos emocionar, de nos fazer apaixonar, desse sentimento e tudo mais, eu acredito que a música dedicada a Deus e a música para Deus mesmo, o louvor e tal, ele pode realmente fazer milagre. Porque eu lembro quando eu era criança, eu não estava presente e tal, eu acho que eu estava brincando e tal, mas eu lembro que estava tendo um ensaio do louvor na igreja do Nazareno, que meu pai era líder do louvor lá e tal. Aí eu estava com eles lá porque era ensaio, minha família inteira estava junto e tal. E no ensaio do louvor, teve um mover tão grande que um solo de guitarra, depois até a gente pode convidar meu pai para falar mais sobre isso. Em um solo de guitarra, uma pessoa que estava doente foi curada. E o mover foi gigante, assim, no ensaio. Não era o culto. Então, tipo, era uma música dedicada a Deus, era um louvor. Era uma música para adoração, né? Para adorar a Deus. E aí eu acredito que a música está completa. E eu acho que não é o fato dela também não estar completa, que pode ser uma música
dedicada ao amor, eu fazer uma música dedicada a Fernanda, um Djavan da vida, essas coisas, não quer dizer que também que seja errado fazer isso. Eu acho que é natural, a música tá aí, é como falar. É uma ferramenta nossa, a gente pode, tem muito palestrante que falando traz você a emoção, falando faz você comprar um curso de 30 milhões de reais, falando te convence a várias coisas, mas é diferente de uma pregação, por exemplo. Você acha que eu estou viajando muito? Sim. O que você acha? Eu acho assim, ó, eu concordo plenamente, André, plenamente com o que você disse, que na verdade existe uma perseguição muito grande com a música. Parece que assim, que só a música que é algo que tem que ser dedicado 100% a Deus, para as pessoas. Né? Então, assim, eu posso ir para o cinema e assistir o filme dos Vingadores, mas eu não posso ouvir Legião Urbana. Né? Em que os Vingadores falam de Deus para mim? Nada. Em que o Legião Urbana fala de Deus para mim? Nada. Mas eu, quando assisti o filme dos Vingadores, eu não vou aqui dar spoiler, porque talvez tenha alguém que não assistiu, eu consegui olhar para o filme dos Vingadores e tirar uma mensagem cristã, algo que falou no meu coração. Assim como várias vezes no rolê, quando eu não estava na igreja, Deus usou músicas que não eram da igreja para falar que ele me queria de volta na igreja. E aí as pessoas têm essa ideia, não, eu posso assistir o filme que eu quiser, eu posso assistir a novela que eu quiser, eu posso comer a comida que eu quiser, eu posso vestir a roupa que eu quiser, mas música eu só posso ouvir se for música que fala de Deus. E isso é um erro muito grande. As pessoas atribuem falando, não, porque eu cresci ouvindo isso. Por exemplo, que o rock era do diabo, que ouvir rock era do Satanás. Que assim, o coral nasceu no céu e o solo de guitarra nasceu no inferno. E detalhe, eu sou a terceira geração de metodista, terceira geração cristã. A minha família, os meus avós, na verdade é a quarta. Meus bisavós, os meus avós, os meus pais e eu. E eu cresci ouvindo Kiss, cresci ouvindo Queen, cresci ouvindo Scorpion, e nunca isso me afastou de Deus. Pelo contrário, toda vez que eu ouvia, e eu chegava no louvor, eu ficava pensando, por que eles não colocam no louvor, eu venho de uma igreja bem tradicional, por que eles não colocam no louvor um baixo, uma bateria, uma guitarra? E para mim sempre foi algo natural. Por quê? Porque Deus, ele criou todas as coisas. E o homem, ele tem o poder de usar como Deus criou, ou usar de uma forma ruim. Você falou da pregação, né, André? A pregação, ela é algo extremamente positivo. Mas, por exemplo, quando Hitler ele ia para o palanque e ele convenceu massas e mais massas de pessoas a fazer as coisas erradas, a tirar a vida de outros semelhantes, ele usou da pregação, ele usou da palavra, usou da retórica de uma forma maligna. Então, a música ela não é ruim, assim como a palavra não é ruim, assim como os filmes não é ruim, ela tem um potencial muito grande para louvar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Agora, o que vai determinar se isso vai acontecer ou não é a forma como a gente lida com essas realidades, como a gente lida com isso que Deus nos deu. Então, eu não acho que tenha problema nenhum em você, por exemplo, ouvir, em você tocar, em você ensinar para os seus alunos músicas que não necessariamente falam de Deus. Desde que dentro do seu coração você nunca perca a sua essência de ser um seguidor de Jesus. Porque se você manter essa essência no seu coração, cara, o que você fizer, o que você fizer, vai louvar e vai engrandecer a Deus. Vai depender de você, das suas escolhas. Isso aí. Bom, caraca, pastor, nossa, fiquei até surpresa agora, caramba. Fiquei feliz com essa resposta. Pastor, uma coisa que eu queria perguntar, que assim, quando você falou que o Ministério de Louvor tem um propósito, que é o que diferencia ele de uma ministração musical comum, é o propósito daquilo, né? Mas assim, e você falou também de quais capacidades, segundo você, precisa ter uma pessoa para adentrar ao Ministério de Louvor. Aí eu queria te perguntar, quais são os deveres e responsabilidades, por exemplo, assim, criar uma situação hipotética. Eu sei tocar algum instrumento, aí eu tô no banco da minha igreja, vendo o Ministério de Louvor e falar, cara, tenho vontade de participar disso também. Quais são os deveres e compromissos que eu tenho que estar ciente que a partir de quando eu entrar no Ministério de Louvor eu vou ter que, digamos assim, arcar com esses compromissos e deveres? Certo.
Bom, o primeiro deles, o primeiro de todos, assim, o que encabeça a lista, é vida com Deus. O cara que quer estar no Ministério de Louvor, ele tem um dever de ter uma vida com Deus, porque como a gente falou no começo, o foco do Ministério de Louvor, o propósito dele é levar as pessoas para a presença de Deus. Eu só posso levar as pessoas para a presença de Deus se eu já estive na presença de Deus. Não tem como eu levar alguém para um lugar onde eu nunca estive. Então, primeira coisa, é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, porque você orando e lendo, você vai conhecer Deus mais intimamente e vai levar as pessoas. Então, essa é a primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade é instrumento. Você tem que se dedicar a estudar o seu instrumento, tem que se dedicar a, se você toca o baixo, o violão, a guitarra, a bateria, se você canta, você tem que se dedicar a estudar. Não, antigamente tinha uma questão que o pessoal dizia assim, não tem problema, faz de qualquer jeito porque é para Deus e Deus ele aceita desde que seja feito de coração. Isso é um erro, cara. Isso aí é uma armadilha de Satanás, porque isso mais afasta as pessoas do que atrai as pessoas. Então, assim, se eu tenho o desejo de estar no Ministério de Louvor, eu tenho que ter comprometimento com o que eu vou fazer. Então, se eu canto e eu sei as músicas que vão ser ministradas no domingo, então eu tenho que estudar, eu tenho que pegar, tenho que ouvir, tenho que me dedicar. Se eu vou tocar o violão, talvez eu não vou conseguir fazer exatamente como o cara faz no CD. Talvez eu não vou fazer como o cara que é profissional, mas eu tenho que me dar o máximo para que eu consiga tirar o máximo de mim na hora de tocar. Então, é o comprometimento com o instrumento. O cara tem que saber o que ele está fazendo. Terceira coisa, ele tem que ter comprometimento com o grupo. Por quê? Porque o cara, ele não pode fazer sozinho, ele não pode louvar sozinho, a não ser que tenha só ele na igreja para tocar e para cantar, ele vai depender do baterista, vai depender do guitarrista, do violonista, de quem canta. Então, ele tem que ter um comprometimento. Assim como ele depende de outras pessoas, as outras pessoas também dependem dele. Qual que é esse comprometimento? É o comprometimento de saber fazer a sua parte, de estudar o seu instrumento, né? A sua parte, como eu falei, mas também a responsabilidade de chegar no horário dos ensaios, de poder fazer algo que caiba dentro da harmonia do grupo. O André, ele fez uma observação há um tempo atrás que foi muito pertinente. Ele foi no culto e o Ministério de Louvor estava tocando e no final do culto ele me chamou à parte e falou assim, pastor, estava muito bom. Todo mundo tocou direito no ministério, todo mundo. Só que estava desincronizado. A bateria estava tocando certo, mas ela estava numa vibe. O violão estava tocando certo, mas estava em outro. As vozes estavam cantando, estavam em outro. O baixo estava tocando certo, mas estava em outro. Todo mundo estava fazendo direitinho, mas não estava casando. E aí, uma semana depois, eu precisei reunir o grupo e junto com o líder do ministério a gente falar sobre esse sincronismo, sobre essa harmonia, sobre estar caminhando numa mesma pegada, numa mesma direção. Então, esse comprometimento de você estar em sintonia com o outro, de entender que o outro depende de você e que você depende dele. Eu diria que esses são os 3 compromissos principais que um ministro de louvor ele tem que ter. É a oração e a leitura da palavra, o estudo do instrumento e o compromisso com os irmãos, o compromisso com os colegas de ministério. Muito bom. Pastor, eu tenho uma outra pergunta agora, que você falou de compromisso. Você acha importante os membros do Ministério de Louvor terem comunhão entre si? Com certeza. Com certeza. Porque, assim, você tem que pensar... Eu vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo para poder dar um exemplo do que eu quero falar. Uhum. Eu tenho um amigo meu, Fábio Antunes. Ele é um amigão meu. Ele é um amigo de longa data. Eu fui a testemunha dele no dia do batismo, né? A gente chama de padrinho na igreja. Ele já era adolescente. Quando eu tive a minha banda da igreja, ele tocava comigo, ele era o baterista. Nós tivemos aí uma banda durante 3 anos e meio, tocamos em várias igrejas, vários lugares. Ele foi, durante muito tempo, continua sendo um dos meus melhores amigos. A gente estava tanto junto, a gente caminhava tanto junto, que tinha hora que acontecia alguma situação, eu não precisava falar nada para ele. Eu só olhava para ele, ele já sabia o que eu estava pensando. Era como se ele lesse a minha mente, eu lesse a mente dele, a gente estava na mesma vibe. Quando a gente saía da situação, virava para ele e falava, cara, e ele nem precisava terminar a frase, ele já sabia do que eu estava falando.
Isso acontecia por quê? Porque a gente tinha muita comunhão, e a nossa comunhão fazia com que a gente tivesse um alinhamento, não só de pensamento, mas, cara, um alinhamento de alma. Então, quando a gente tem essa comunhão no Ministério de Louvor, a gente automaticamente, a gente tem essa vibe, a gente tem essa cumplicidade na hora de tocar. Recentemente, né, tem um amigo nosso em comum, né, o Joey, ele toca bateria. E durante um bom tempo do ano de 2020, a gente ficou muito próximo, e a gente ainda está próximo, mas a gente ficou mais próximo ainda por conta das transmissões dos cultos. Muito próximo. E a gente nunca tocava junto, porque eu sempre estava no Ministério de Louvor, tocando, pregando, e ele sempre estava transmitindo o culto. Aconteceu que teve um domingo, cara, em que ele foi tocar na igreja, e eu ia tocar o violão, a minha esposa ia tocar o teclado, e eu escolhi a música, e assim, a gente ensaiou no sábado, eu escolhi a música na quinta-feira. A gente combinou de ter um ensaio de 2 horas. E em 40 minutos, nós já tínhamos passado todas as músicas 2 vezes. E assim, eu nunca tinha tocado com ele, só que eu sabia a ideia do que ele ia levar, eu ouvia e eu sabia o caminho que ele ia. Por quê? Porque ele teve tanta comunhão durante o tempo, que foi muito de boa. Foi muito de boa. Eu lembro que eu virei para o ministro que toca no baixo, né, que é o líder do Ministério do Louvor, e eu falei, cara, tá vendo? Essa é a diferença de ter entrosamento, de ter essa comunhão. A gente sabe o que o outro vai fazer, a gente sabe para onde ele vai. Então, ter comunhão no Ministério do Louvor é muito importante, porque todo mundo caminha para uma mesma direção sem precisar falar nada. E muitas vezes tem gente que sofre, porque o cara é um excelente musicista, o outro também é, mas eles não têm sintonia, eles não estão na mesma vibe. Então, assim, é muito importante, até porque o Ministério de Louvor, como a gente já falou, ele não é só música, ele é relacionamento. E nós cremos que o nosso relacionamento com Deus, ele necessariamente tem que passar pelo meu relacionamento com os meus irmãos, com aqueles que estão no ministério comigo. Por exemplo, como que eu vou querer me relacionar com o irmão que está sentado no banco se eu não estou me relacionando com o cara que está tocando do meu lado? Então, a comunhão, ela é primordial dentro da vida ali do Ministério de Louvor. É algo que tem que acontecer. Se ela não acontecer naturalmente, ela tem que acontecer forçada. Mas tem que acontecer. Por que eu digo forçada? Nós temos um menino, né, jovem, está com 18 anos, que é o Caio, que toca bateria na igreja também. E durante muito tempo, principalmente em 2017, 2018, era muito difícil a gente estar junto em um mesmo ambiente. Por quê? Porque ele tinha uma outra idade, ele era mais novo, ele estava sempre com juvenis, eu sempre o pastor da igreja, sempre desde que conheci o pastor da igreja, então eu tinha outras prioridades também. Então, ele sempre tocou direito, sempre fez muito bem, só que a gente parece que sempre tinha uma resistência na hora de tocar. Por quê? Porque a gente não tinha essa comunhão, não somente eu, as outras pessoas também sentiam. E não era porque ele queria ou porque nós queríamos, mas era porque tinha como se fosse a panelinha. O pessoal estava disperso. E aí nós decidimos, não, falamos, vamos juntar todo mundo, vamos caminhar. E quando a gente começou a ter essa unidade, cara, o negócio deslanchou e ficou muito melhor do que já era. Então a comunhão, ela é fundamental na vida do Ministério de Louvor também. Que da hora. Bom, isso que você falou, pastor, do seu exemplo que você deu com o seu amigo, é algo que é totalmente verdade. O André pode confirmar isso também. Quando você toca com alguém que você conhece, assim, de forma íntima, cara, é outra atmosfera, igual você falou. Às vezes você nem fala com ele, mas só pelo olhar você já entende o que rolou ali, entendeu? Então, só para confirmar o que você disse, eu também acho muito importante, porque, como você falou, né, como que eu quero alcançar pessoas que estão me vendo, né, fazer que Cristo alcance aquelas pessoas, sendo que eu não consigo nem estar próximo da pessoa que está do meu lado tocando, que está fazendo uma atividade junto comigo, né? Acontece muito o que você falou da sua igreja, cada um está fazendo a coisa perfeita, só que cada um está numa vibe diferente, né, para essa palavra você, está numa vibe diferente. Então, assim, eu acho que todos estarem alinhados com o mesmo foco, né, com o mesmo norte, vem muito disso de ter essa intimidade. Eu não estou falando que você tem que ser melhor amigo de todo mundo do seu Ministério de Louvor, mas você ter pelo menos a intimidade, você chegar, pô, tá tudo bem, sem parecer estranho, sabe? Você chegar, dar um oi pra pessoa, sem ela achar que você vai querer pedir alguma coisa, entende? Então, acho que é importante, não, mano? André, você tem alguma coisa para
Não, é isso mesmo. E eu lembrei de um caso, eu tinha um trio de jazz, a gente tocava música instrumental e tal, e a gente tocou por muito tempo, eu acho que, se eu não me engano, foram uns 2, 3, não é muito tempo também, mas 2, 3 anos é bastante. E eu lembro que depois de um ano tal, a gente começou a encaixar. E aí, tanto que a gente não ensaiava, a gente falava, vamos tocar tal música? Vamos tocar tal música. Então, houve essa versão e sábado é nós no show, entendeu? Então, beleza, aí os caras mandavam a partitura e vamos que vamos. E por ser também música instrumental, jazz, é muito livre, né? É diferente quando tem uma letra e tudo mais, é muito livre. Então, tipo, a gente tocava o tema e ia, vai, improvisa agora você improvisa. A gente vai conversando junto, assim, sem parar, e a música fluía e tal. E aí teve um dia que acabou que o baterista saiu do rolê, e aí eu fiz outro grupo de música instrumental, mantemos o baixista, que era o Lu, e o Juninho foi tocar percussão no lugar da batera. E aí foi o mesmo, era eu e o Lu, mesmo baixista e guitarrista, só trocou o batera. E aí foi um processo do zero, porque quando não tá o grupo inteiro junto, uma peça fora que eu digo, tipo, sem esse entrosamento, até pegar e tudo mais, uma peça que ainda não está entrosada, uma pessoa e tudo mais, já começa a puxar um pouquinho, a gente começa a ter algumas dificuldades. E eu acredito que seja assim também, não adianta também estar 50 de 51 pessoas juntas, unidas, e uma pessoa isolada. Então, eu concordo totalmente com vocês. É isso aí. Legal, legal. Pastor, eu tenho, acho que a última dúvida que tem aqui na minha cabeça agora assim, é importante um membro do louvor, um ministro de louvor, estar se consagrando na hora que for ministrar, ou em alguma outra atividade do louvor? Deixa eu complementar essa. Uma outra ideia. Dentro disso, o que é se consagrar? Porque eu sempre tive uma dúvida disso pra mim, porque eu lembro que quando era criança, eu lembro que a galera consagrava instrumento para tocar, a galera se consagrava e falava, tipo, não, se consagrar é ser santo totalmente, sem nada, e eu não acho que isso é possível e tudo mais. Mas o que é se consagrar para participar do Ministério de Louvor, pastor? É justamente isso que você falou, é justamente, exatamente isso que você ouvia quando era criança, só que sem todo o peso que as pessoas colocam em cima disso. Vamos lá. A palavra santo, ela nunca significou ausente de pecado. A gente pensa, às vezes, o santo, né? A pessoa santa é aquela pessoa que não erra, aquela pessoa que não falha, aquela pessoa que não peca. Não. Santo, ela vem do separado, exatamente. É algo ou alguém separado para algo. Por exemplo, se a gente for falar num campo mais espiritual ali, eu fui separado por Deus para ser pastor, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa que eu escolhi, mas é uma coisa que foi, vamos colocar assim, imposta para mim por Deus, e eu aceitei, né? Então eu fui separado para isso. Então, você estar em santidade, você estar se consagrando, é você entender, e aí volta aquela palavra, que é a palavra de hoje, é você entender que você tem um propósito diferente na sua vida. E aí, a gente pode enxergar essa consagração de duas formas. A primeira forma foi o que eu já falei aqui, lendo a palavra de Deus, orando, tirando o seu momento ali de jejum e de oração. E muitas vezes as pessoas pensam que jejum e oração é só o sacrifício por algo, né? Ele é isso, mas não é só isso, né? Muitas vezes a pessoa pensa, vou jejuar, é ficar sem comer alguma coisa que eu gosto. Ou então ficar sem fazer algo que eu gosto. O jejum, ele vai muito além disso. O jejum é você trocar algo que você faz sempre, para no lugar daquele algo você estar buscando mais a Deus. Por exemplo, eu já busco a Deus de manhã, na hora do almoço e antes de dormir. E à tarde eu jogo videogame. E aí você decide que na quarta-feira, além de você buscar a Deus de manhã, no almoço e antes de dormir, em vez de você jogar videogame, na quarta-feira você vai pegar a Bíblia e você vai ler e você vai buscar mais a presença de Deus. Isso é uma forma de se santificar. Para quê? Novamente, para que na hora que você for tocar, para que na hora que você for falar, que você for ministrar, você não fale de algo que você ouviu falar, mas você saiba do que você está falando. Você fale de algo que você conhece, de algo que você viveu, de algo que você entende, que você tem intimidade. Essa é a santificação. Mas a maior santificação, cara,
que eu acho que o Ministério de Louvor tem que ter é na conduta. O cara que quer se santificar para o Ministério de Louvor, fora a oração e a leitura da palavra, que não é só o Ministro de Louvor que tem que fazer, todo cristão tem que fazer, porque isso depende, nosso relacionamento com Deus depende disso. A maior santificação, a maior consagração que a pessoa que é ministro de louvor tem que fazer é na conduta de vida. Por quê? Imagina que tem um cara que ele compra na cantina da escola e ele não paga. E ele é um cara que vai na igreja. Ele está errado em não pagar? Ele está errado em não pagar. Mas esse cara, ele vai e senta no último banco. Fica sentadinho lá. O culto começa, o culto acaba, ele vai embora. Ele fez mal para quem? Fez mal para ele e fez mal para a pessoa para quem ele está devendo. Ok, a culpa dele não é maior, ela não é menor. Aí tem o cara que é líder do Ministério de Louvor, o cara que toca, o cara que canta, e aí ele fica devendo na cantina da escola. Só que ele não senta no banco. Ele está na vitrine, cara. Ele está no púlpito, ele está no altar, ele está lá junto com o pastor, que a figura que dentro da igreja é a máxima de autoridade. Eu não vou dizer de santidade, porque eu acredito que todo mundo tem que buscar Deus para poder dizer que está vivendo em santidade, mas de autoridade. Aí o cara está lá. E naquele dia que ele está lá, e ele vai ministrar o louvor, que ele vai ter que não só tocar, mas que ele vai ter que falar, quem que vai visitar a igreja? A tia da cantina, que viu e sabe que ele está devendo. A música dele, cara, pode ser a mais linda que for. Ela com certeza não vai ser maior do que o calote que ele deu. Então, o cara que é o ministro de louvor, o cara que está no altar, ele está na vitrine. Então, as coisas que ele faz vão ter um peso maior. Não diante de Deus em si, mas diante do testemunho. Então, a maior santificação é essa. Por exemplo, o cara que é do Ministério de Louvor, ele não pode ser o cara mais nervoso do mundo. Ele tem que se controlar para ter paciência, para não ser o cara mais brigão, para não ser o cara que tem cabeça quente e que se irrita com qualquer coisa. Por quê? Porque para quem é da igreja e conhece ele, isso não vai interferir no relacionamento com Deus. Mas aquelas pessoas que veem ele lá fora, que não sabem que ele é da igreja e que não conhecem a Jesus, elas podem ser impactadas negativamente pelo mau testemunho que ele dá lá fora. Então é o bom testemunho, que é a maior santificação, a maior consagração que o ministro de louvor ele tem que ter. Isso aí é honrar o pai e a mãe, respeitar o marido ou a mulher, honrar o namorado e a namorada, dar bom testemunho lá fora, seja com as suas dívidas, seja pagando tudo direitinho, seja esperando. Imagina só, a mesma coisa, o cara é ministro de louvor. Não, vou dar um exemplo diferente. Eu sou pastor, aí eu pego e saio dirigindo aí a 120 por hora numa via de 30, tomo 50 multa, atropelo não sei quantos cachorros e um policial me para, me prende, me ficha. E aí beleza, cara, cometi esse erro, matei cachorro, fiz tudo errado. No domingo eu subi no púlpito para pregar sobre viver uma vida correta e o policial vai lá assistir a pregação. O policial ele vai ser impactado pelo quê? Pela palavra que está saindo da minha boca ou pelo testemunho que eu dei? Pelo testemunho. Então, a maior consagração, a maior santificação que o ministro de louvor ele tem que ter, fora a leitura da palavra e a oração, que todo cristão tem que fazer, é a conduta de vida dele. Ele tem que tomar muito cuidado para buscar fazer tudo corretamente, porque as pessoas estão vendo ele, as pessoas vão ser impactadas pela atitude e as pessoas vão se inspirar. As pessoas vão também se inspirar. Vou até dar um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui um parênteses, dar mais um testemunho, vamos colocar assim. O André me conheceu já de cabelo curto e depois careca. Se bem que eu acho que desde que você está na igreja já estou careca ou não? Você chegou e ainda tinha cabelo, né? Eu fico com cabelo curto. Mas eu lembro de você já tive cabelo curto, quando você foi mas sabe que eu já tive cabelo grande, né? Há muitos anos atrás. Eu tenho as tatuagens, que isso aí eu tenho mesmo, mas eu tinha brinco nas duas orelhas, tinha o cabelo grande e eu já era seminarista, já era pastor lá na terceira região. E uma vez eu fui na igreja de um amigo meu, eles fizeram uma pegada bem profética, uma pegada bem de adoração, eram 9 horas de louvor por sábado. Então, todo sábado tinham 9 horas de louvor, e era assim, 10 louvores, uma pregação. 10 louvores, uma pregação. E eu, na faculdade, eu sempre fui chamado pelos meus amigos para pregar para o Ministério de Louvor,
para dar workshop, para falar sobre esse tipo de relacionamento, esse bate-papo que a gente está tendo. E uma vez eu fui lá nessa igreja e a pastora dessa igreja, ela era uma pessoa muito preconceituosa. E eu fui para pregar naquele dia, na maior pregação, a pregação mais importante da noite. E eu fui para pregar no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. E quando eu subi no púlpito para pregar, essa pastora, ela começou a falar no coração dela: como que eu posso deixar esse cara cabeludo, de brinco na orelha, pregar? Ele não pode ter comunhão com Deus estando desse jeito. Ela começou a me julgar pelo meu exterior, não pelo meu interior. Quando eu comecei a pregar, eu lembro até hoje que eu preguei sobre Daniel, e eu preguei sobre testemunho de vida, sobre isso que a gente está falando aqui agora. E, cara, no meio da pregação, antes do apelo, a galera já começou a chorar, já começou a pedir oração, e Deus já começou a quebrantar. Nessa hora, a pastora, ela teve um momento com Deus, e Deus falou: tá vendo? Você tá pior do que qualquer outra pessoa. E Deus falando com ela, porque você está julgando o meu servo pelo exterior, mas eu não olho o exterior, eu olho o coração. Quando o culto acabou, essa pastora foi lá na frente, me pediu perdão, confessou esse pecado, né, de ter me julgado pela aparência, e orou comigo, e foi uma bênção. Ok, foi legal. No outro domingo de manhã, eu fui lá e preguei de novo, com os meus brincos na orelha, com o cabelo grande, falei sobre a viúva pobre, sobre escolher e entregar tudo para Deus. Cara, foi uma pregação top. Na hora do apelo, a igreja toda veio. Era uma igreja que tinha pouco mais de 120 pessoas. Foi muito legal. Só que na hora que eu estava conversando com alguns juvenis, veio, depois do culto, da parte da manhã, veio um menino falar comigo. O menino, ele veio falar comigo, ele tinha 10 anos de idade. E ele falou assim: pastor, olha, eu gostei muito da sua palavra, eu me inspirei muito em você, e a partir de hoje eu quero ser igual a você. Uhum. E aí eu peguei e falei para ele, eu fiquei no meu coração, falei: poxa, será que o menino vai querer ser pastor? Né, pensando comigo, ele falou: quando eu chegar em casa, eu vou furar minhas 2 orelhas. Porque a minha mãe, ela fala que furar a orelha é coisa do diabo, mas como o senhor tem a orelha furada, eu vou furar minha orelha também, e se a minha mãe falar alguma coisa, eu vou dizer: mas o pastor Tom tem a orelha furada. Aquilo lá, cara, Deus, ele deu um tapa na minha cara também. Ele falou assim: cara, não tem... Deus falou comigo desse jeito, Deus falou desse jeito comigo. Ele falou: cara, eu não tenho nada contra o seu brinco, eu não tenho nada contra o seu cabelo grande, mas nesse momento não é esse tipo de impacto que eu quero que você tenha na vida dos meus filhos. E eu falei para ele, eu falei: olha, não faz isso não. Eu quero que você não faça isso. Ele falou: pastor, mas você usa. Eu falei: então, peraí. Eu fui lá e tirei os brincos das 2 orelhas e falei para ele: ó, eu não vou mais usar, mas você vai prometer para mim que você também não vai usar. E ele falou para mim assim: mas por quê? É pecado ter brinco? Eu falei: não, não é pecado. Só que a sua mãe te disse para você não fazer. E se você fizer, você vai estar desobedecendo a sua mãe. E a Bíblia fala que desonrar o pai e a mãe é pecado diante de Deus. O menino cresceu, o menino está na igreja até hoje, e ele não colocou brinco. Naquele dia eu entendi que não tem nada de errado em eu usar o brinco. Eu gostava, eu tenho a orelha furada, eu gostaria muito de usar. Queria muito usar. Só que eu entendi que eu não posso me dar esse luxo nesse momento, porque eu escolhi estar numa vitrine. Eu escolhi e as pessoas vão se inspirar em mim. Então eu tive que abrir mão de algo que eu gostava, por Deus. Quer dizer que todo mundo tem que fazer isso? Não. Quer dizer que todo mundo tem que usar brinco, tem que parar de usar se tocar no ministério de louvor? De jeito nenhum. Isso é uma coisa que Deus falou comigo naquela ocasião. E eu optei fazer. Mas não quer dizer que todo mundo que toca, tem brinco, tem que fazer isso. Eu tenho tatuagem nos 2 braços, fiz uma tatuagem nova que acho que você nem viu, né, André? Uma tatuagem nova que fala: vocês são sal da terra e luz do mundo. Aí tem um saleiro e uma lâmpada, e estou para fazer um treino nesse braço. E eu não vou parar de fazer isso, porque Deus, ele não me incomodou para parar. Deus, ele não me falou que isso estava levando alguém para o caminho errado. Só que hoje eu tenho uma maturidade que eu não tinha há 7, 8 anos atrás. Então esse é o maior tipo de consagração, é o maior tipo de consagração que o Ministério de Louvor, que um líder do ministério, que um membro do ministério tem que fazer. É o cuidado com as atitudes dele fora do ministério, porque elas vão impactar diretamente aquilo que Deus chamou eles para fazer. Perfeito. Muito bom, muito bom. André, você tem mais alguma pergunta, alguma pauta a mais para levantar?
Eu tenho uma última. O pastor, como que é ser tão bonito? Fala pra mim. Como é que é? Fala de novo. Como que é ser tão bonito? Não sei, André. Eu queria saber, cara. Eu me considero assim, ó. Eu olho para o passado e eu falo que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque se hoje eu tô ruim, antigamente só Jesus na causa. Eu falo que eu tô num patamar de que, assim, eu não sou tão feio para ficar com uma pessoa feia, mas eu não sou tão bonito para ficar com os bonitos. Eu sou mediano. Então, isso aí tem que perguntar para o Vinícius, tem que perguntar para você. Esses são bonitão de verdade. Eu sou arrumadinho. A piada. Verdadeiramente eu tenho que soltar. Muito bom. Pastor, obrigado. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Você é uma referência para mim e eu te agradeço por tudo mesmo, pelo cuidado que você tem comigo, com a Fer, com a nossa família, pelas orações, porque eu sei que eu posso contar contigo. Bom, para quem não sabe, ele é meu pastor, né? E eu sei que ele é um cara que está aí para tudo que eu precisar, ele está aí para me ajudar. E muito obrigado, pastor. Eu sempre lembro de você nas minhas orações. Você e a Karen são uma família muito abençoada, e a Melissa. E eu queria agradecer mesmo, e eu sempre agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma bênção para nós. Muito obrigado também por esse bate-papo, a gente aprendeu muito. E eu tenho certeza que a galera pode tirar muita coisa boa daqui. E esse papo vai atingir muita gente, se Deus quiser. Isso aí. Maravilha. Na verdade, eu que agradeço, viu, gente? Nós que agradecemos, na verdade, né, pastor? Porque apesar de eu e o André já ter vivido em Ministério de Louvor, eu tô falando por mim, mas eu posso estar falando pelo André também, porque eu tenho certeza que ele aprendeu muita coisa aqui com esse bate-papo com você. Foi um bate-papo que, assim, creio muito que em vários momentos, não era o pastor Tom que estava falando, mas era o Espírito Santo que estava usando o senhor, tanto para abençoar a minha vida, a vida do André e de qualquer pessoa que estiver assistindo aqui, porque até para macaco velho de Ministério de Louvor isso vai ser muito bom, até para quem está começando a entrar vai ser melhor ainda. Então nós que agradecemos de verdade, pastor, foi muito legal mesmo, surpreendeu todas as expectativas que eu tinha para essa conversa. Você conheceu o pastor Tom a fundo? Eu sou grato. Ô Vini. Oi? Você já conhecia o pastor Tom? Vocês já se conheciam? Sim, eu já toquei no São Marcos já. Ah, verdade. Já toquei. Tocou 2 ou 3 vezes lá já, né, Vinícius? Sim. A última vez que eu te vi, pastor, olha, foi num culto distrital que teve na Metodista Central, acho que em dezembro, ou no final de novembro, não faz tanto tempo. Não, acho que foi em dezembro, eu acho. Foi a última vez que eu te vi, nem faz tanto tempo, não. Acho que foi no comecinho de dezembro. Eu lembro que foi bem quando minha esposa estava com Covid e eu não podia ficar junto com ela e eu desci, eu e minha filha, para ficar embaixo, isso mesmo. Sim, foi isso mesmo. Mas é isso então, né? Acho que fechou por hoje. Galera, muito obrigado para quem ficou até aqui. Eu acho que essa conversa rendeu muito assunto, legal. Sigam nossas redes sociais, sigam no Instagram, @ovinicius_moraes. Fala seu Instagram, André, para nós, por favor. andrecorreia.prof. E o seu, pastor? Quiser, O meu é pr.mateus Rocha. E o TikTok, pastor? Tô ligado que você tem TikTok também. Oi? E o TikTok? Como que acha? O TikTok é a mesma coisa. Todas as minhas mídias são pr.mateus Rocha. Fechou. Joia. Quer divulgar o Insta da sua igreja também, pastor? Que eu sei que tem. O Insta da igreja é @metochurch. Só isso aí. A gente deixa aqui na descrição depois pra galera ver. Isso aí. Então é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Acompanhe nossas mídias sociais. Esse vídeo e vários outros trechos desse vídeo vão estar saindo tanto no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso YouTube, né? Se você estiver vendo aqui pelo YouTube. Então é isso. Tamo junto. Abraço. Fiquem todos com Deus. É nóis.